Boa noite. Cá estamos nós para mais um curso de formação em fotografia. Só tentando contextualizar como é que as coisas vão passar, pronto, eu vou tentar que isto seja o mais parecido com uma sala de aulas, como se estivéssemos presenciais, ou seja, isto é do mais interativo possível. Sempre que quiserem, por uma questão, basta só pedirem para falarem, portanto, e interromperem. É para ser mesmo o mais interativo possível. Eu vou também, pronto, já não é a primeira vez que eu já vou na quarta ou na quinta vez que estou a dar isto online, apesar de que sempre a formação foi presencial. A princípio foi um pouco confuso para mim, também não julguei que seria muito mais difícil, mas posso dizer que os resultados que tenho tido é que dar aulas teóricas online é muito mais produtivo do que dar presencialmente. Já são muito mais pequenas, são metade do tempo, e segundo, a atenção é extrema, portanto não, estamos aqui numa atenção muito grande, não nos distraímos com absolutamente nada do que está ao nosso lado, o que facilita muito a vida. Depois é mesmo para ser interativo, é mesmo para tirarem todo tipo de dúvidas. Aliás, eu vou falar sobre fotografia de uma forma técnica, portanto, como se não soubéssemos nada de fotografia, mas de uma forma muito técnica. E, portanto, não há termos esquisitos, não há dúvidas estúpidas. Sempre que eu disser uma coisa que vocês não saibam, que não percebam, que não vos faça sentido, interrompam-me para eu explicar, porque possam também me distrair e dar largas à imaginação, pensando que vocês sabem já muito de fotografia. Depois, para além disso, eu vou passar trabalhos de casa para vocês, ou seja, conforme fomos dando matéria, vocês vão fazendo alguns exercícios que depois vão me enviando as fotografias por e-mail ou por e-transfer, e eu depois no grupo do WhatsApp que criei, que vocês já lá estão todos, no grupo do WhatsApp vou colocando as fotografias e vou fazendo comentários, os meus comentários, a minha análise, fotografia a fotografia, com comentários de voz. Também, como vocês sabem, eu depois no final da aula mando para vocês a gravação da aula para vocês depois ouvirem mais tarde, mando também o PowerPoint, um PDF do PowerPoint, e depois vocês têm, para além de todo este meio de comunicação, vocês têm direito depois, sempre que quiserem, pelo menos têm 2 horas para cada um, para me telefonarem, para fazermos videoconferências, para tirarmos dúvidas sobre o vosso equipamento, quando estiverem a fotografar, se tiverem alguma dúvida sobre o equipamento ou sobre a técnica que estão a utilizar. Portanto, isto é para ser o mais interativo possível, tirem o máximo partido daquilo que puder, daquilo que está à vossa disposição. Eu vou partilhar com vocês aqui o meu PowerPoint para nós começarmos. E vamos, pronto, a ideia é cada um de vocês se apresentar segundo estes parâmetros. No caso do Virgílio já o conheço bem, mas vocês não o conhecem, e portanto, para nós ficarmos para já para eu também ficar inteirado do vosso estado fotográfico, daquilo que sabem, daquilo que não sabem, das vossas expectativas, e também para todos nós conhecermos uns aos outros, para ficarmos a conhecermos um pouco mais cada um de nós. Portanto, o primeiro que me aparece aqui é o Rui. Portanto, o Rui, se quiser, pode começar exatamente por se apresentar. Então, eu sou Rui Mendes, vivo na Foz do Baralho, portanto, perto das Caldas da Rainha, isto em Portugal continental, portanto. A minha profissão, eu neste momento já estou numa situação de pré-reforma, portanto, costumo dizer que já só faço mesmo o que quero, já não faço nada por obrigação. Isso é muito bom, pá. De toda a maneira, eu portanto, desenvolvi a minha profissão na área da gestão, ultimamente na gestão clínica, e vou fazer 61 anos próximo dezembro, próximo dia 13. A minha experiência na fotografia é uma experiência apenas amadora, sou um apaixonado da fotografia há muitos anos, mas sempre de uma forma muito amadora. Nunca tenho feito alguns workshops, alguns cursos, estes cursos também de algum contacto com a fotografia, e como eu já tive a oportunidade de dizer ao José, o meu interesse é vir a tirar o curso
o curso profissional de fotografia no Instituto Português de Fotografia. Pronto. De toda a forma, como não gosto de iniciar coisas muito específicas sem ter as noções pelo menos elementares, essenciais para isso, tenho feito alguns cursos destes de fotografia e que tem sido uma mais-valia dentro de algumas áreas, dentro do curso de fotografia de produto e de comercial, dentro alguns workshops também com outro seu colega fotógrafo profissional dentro daquilo que é fotografia de recém-nascidos e grávidas. E, pronto. E estou inscrito, mas também devido agora ao Covid foi também suspenso, estou inscrito para fazer o curso de fotojornalismo e o direito na fotografia no Senjor. Portanto, quais são os temas que eu gostaria mais de fotografar? É assim, eu gostaria de alguma forma de vir a desenvolver algum trabalho dentro de ocupar algum tempo, algum do meu tempo naquilo que seria a fotografia de produto, fotografia comercial e no fotojornalismo. Portanto, são duas áreas completamente diferentes, né? mas são duas áreas que eu gosto. A fotografia, da fotografia comercial e de produto tem a ver um pouco porque o primeiro curso que eu tirei foi o curso de arte e design. E ainda hoje eu também só faço apenas para amigos e coisas, portanto, tudo o que é composições gráficas, dentro daquilo que são criação de imagem em termos de cartazes, de logotipos e pronto. E a fotografia de produto acaba por vir a estar relacionada sempre muito com esta área também do desenvolvimento da imagem de um determinado produto ou de um determinado serviço. Portanto, qual considera a sua melhor qualidade como fotógrafo? Eu sou um fotógrafo muito amador. A minha qualidade, a minha melhor qualidade, olha, é a paixão que eu tenho. Portanto, não... é isso que me move dentro da fotografia, é a paixão que eu tenho. Eu considero a fotografia uma arte e como arte e como também dentro da outra área da pintura que eu também estou ligado e isto é algo que está intrínseco. Eu costumo dizer, a gente pode ter os melhores equipamentos, mas se não tivermos aquele foco, se não tivermos aquela atitude, aquele comportamento dentro da fotografia, por muito que... e aquela paixão, pois dificilmente vamos criar um bom trabalho. Eu às vezes eu costumo ver aqui, por exemplo, na Foz do Areiro, que é uma zona muito fotografada, aqui a zona da Foz e a história do Gronho e não sei o quê, por causa do pôr do sol e tudo. São milhares de fotografias que se vê, todos os dias estão lá pessoas a tirar fotografias ao pôr do sol, isto e aquilo, mas depois há os que a imagem é a mesma, a maneira de ver é diferente. Portanto, e isso é o que destaca a coisa. Eu não sei se tenho ou não essas capacidades, eu penso que sim, mas de uma forma muito amadora. Só tenho alguma experiência que considero a sua maior nesta matéria. Já tenho alguma experiência? Qual considera ser a sua maior dificuldade? É assim, é dominar a minha maior dificuldade. Penso que isso, como em tudo, em todas as outras áreas, eu gosto de dominar as coisas. Gosto de estamos a falar em termos profissionais, em termos técnicos. Eu não gosto de me meter naquilo que não sou capaz, que vejo que não está ao meu alcance, e naquilo que eu entendo poderá estar ao meu alcance, eu crio metas, crio objetivos e faço para passar essas dificuldades, ultrapassar essas dificuldades, tentando aprender o máximo possível para também poder gerir da melhor forma toda essa aprendizagem. O que é que eu espero aprender? Mas, Rui, que dificuldades sente na fotografia? A nível técnico, tem alguma área que sinta bastante algumas dificuldades ou mais dificuldades do que outras? É assim... Fotografa sempre em modo manual
Ou... Sim, sempre em modo manual. Okay. Digamos, a única área onde eu fotografo apenas naquilo que será a prioridade na velocidade, Sim. é porque eu sou instrutor e praticante de Karatê. E, okay. Pronto. E muitas vezes nos nossos campeonatos, nas nossas provas, eu aproveito, como eu estou ligado diretamente à Associação Nacional de Treinadores, e faço parte da direção também da Associação Nacional a nível de Shotokan Karate, a nível nacional, acabo eu por, de uma forma também amadora, tirar as fotografias das provas, dos campeonatos e não sei o quê, para que nós, em termos... E aí, dentro do pavilhão, em termos de competição, é a única altura que eu utilizo a prioridade à velocidade. À velocidade. De resto, é quase sempre de modo manual. O que é que eu espero aprender com este curso? Olha, aprender a reforçar aquilo que as minhas dúvidas, reforçar as dúvidas, não, reforçar a solução para as minhas dúvidas, e há sempre algo a aprender, por muito que há sempre... Portanto, perante um fotógrafo tão bom e tão conceituado, hei de aprender muita coisa que eu ainda não sei de certeza absoluta. E com colegas, se calhar, também mais experientes do que eu, que estão no curso, de certeza que vai ser muito produtivo para mim. Não é? Muito bem. Eu tenho um PowerPoint para seguir, como é lógico, senão eu distraio-me muito. Mas eu gosto muito mais de ir falando sobre as coisas que nos vão aparecendo e daquilo que vai surgindo, de forma que a pegar logo de imediato em algumas questões e aprofundá-las. Eu queria logo começar pelo Rui. O Rui frisou várias vezes que era um fotógrafo amador. Só há uma diferença entre um fotógrafo amador e um fotógrafo profissional. A grande diferença é que o amador fotografa só por mero prazer e por grande paixão. E o profissional pode fotografar por paixão também, mas com o fruto do seu trabalho vai ter que pagar contas. E, portanto, vai ter que se submeter muito ao que o cliente precisa e muitas das vezes não fotografa o que gosta, mas fotografa porque tem que pagar contas. Portanto, é a grande diferença entre um profissional e um amador. Porque eu conheço profissionais muito maus e conheço amadores excelentes. Também como conheço amadores muito fracos e profissionais fabulosos. Portanto, quando se diz que eu sou amador, isso não é retirar valor de forma nenhuma ao fotógrafo. Não, mas não foi nesse sentido que eu também queria, atenção, o amador para esclarecer. Fotografa por paixão. Exato. E muitas das vezes até consegue resultados muito melhores, porque quando se fotografa por paixão, só se fotografa aquilo que nos apetece, aquilo que nos vai na alma, e não temos que estar sujeitos a agradar ninguém, nem a satisfazer ninguém. Disse aqui também em relação a uma outra coisa que eu acho que é extremamente importante salientar, que é em relação ao equipamento. Eu posso lhe garantir, Rui, que o equipamento é a coisa menos importante num fotógrafo. Mas o menos importante. Isso é a mesma coisa, estão aqui duas senhoras aqui presentes, se calhar são excelentes cozinheiras, e elas convidam-nos, aliás estão três, a Manala não sei se nos está a ouvir, a gente ouve, mas ela não nos ouve, penso eu, mas pronto, estão aqui três senhoras, se calhar são excelentes cozinheiras, e convidam-nos para nós irmos jantar à casa delas, e nós vamos lá jantar, e o jantar é assim qualquer coisa de fabuloso. E nós, no fim do jantar, para além de agradecermos, para além de elogiarmos, e dizer que o jantar estava magnífico e não sei o quê, você realmente deve ter uma cozinha excepcional, tudo a topo de gama, com belíssimas panelas e não sei o quê e tal. Ou seja, e quando nós sabemos perfeitamente que um jantar fabuloso não depende de maneira nenhuma da cozinha, do equipamento que está na cozinha. Depende efetivamente se a cozinheira o cozinheiro ou o cozinheiro tem o dom para a cozinha ou não tem, tem a capacidade de realizar um bom jantar. Portanto, o fotógrafo também, quando apresenta uma grande fotografia, está muito longe de ter uma Canon topo de gama, uma Nikon ou uma Sony. Portanto, não é isso que faz a fotografia. O que faz a fotografia é essencialmente o que está dentro de nós. Aquilo que nós somos, o que nós já vivemos, o que nós já lemos, o que já arriscamos, o que já perdemos,
isto é que nos faz ser um grande fotógrafo ou não. Portanto, não deixa de ser das coisas mais importantes na fotografia, é ter-se a paixão para a fotografia ou não. Se tivermos aliás, sobretudo aquilo que nós fizermos, se tivermos uma paixão sobre aquilo que fazemos, garantidamente que o resultado é sempre muitíssimo superior a alguém que faz alguma coisa só por obrigação. Portanto, o equipamento no fotógrafo, na fotografia, é efetivamente a coisa menos importante. Ainda em relação é uma coisa que eu digo sempre, mas digo sempre, no fim de todas as minhas formações, e digo sempre, por mais que se possa aprender com um fotógrafo, deve-se tirar N formações com N fotógrafos. Porquê? Porque cada fotógrafo tem um mundo, encara a fotografia, encara o mundo de uma forma completamente diferente. É certo que a técnica é muito semelhante, ou pelo menos deveria ser muito semelhante de fotógrafo para fotógrafo. A base é igual. Há fotógrafos que passam de uma forma, há outros que de outra. Há uns que só fotografam em manual, há outros que fotografam muito com prioridades à abertura ou à velocidade. Há muitos que utilizam todo o software que as câmaras hoje trazem brutalidade de software. Eu sou nisso um pouco muito mais purista, trabalho muito no modo manual e só no modo manual e não tiro muito partido dos softwares que as câmaras trazem, porque ainda sou de uma altura em que se fotografava só em filme e não tínhamos nada disso. E não deixávamos de ser grandes fotógrafos por fotografarmos só no modo analógico. Portanto, eu acho que, efetivamente, ter acesso à formação com vários fotógrafos é uma mais-valia, porque ficamos a ver o mundo de uma forma completamente diferente e cada um fala da fotografia com paixões diferentes. E ainda disse duas outras coisas que também queria referir. Disse que tinha duas formas, gostaria muito de fazer fotografia de produto e fotografia de fotojornalismo. Muito bem. Hoje ganhar dinheiro com a fotografia é complicado. É mesmo difícil, está mesmo muito difícil. Na fotografia de produto poderá-se ganhar, aliás, na fotografia de produto e na publicidade ainda onde se ganha muito dinheiro, mas para entrar neste mercado é muito complicado, porque ele está já um bocadinho saturado. E para além de estar saturado, temos o problema agora da pandemia que vem reduzir brutalmente o mercado de trabalho e que complica muito a vida. No fotojornalismo, antigamente ganhava-se fortunas no fotojornalismo, ganhava-se muito bem. Hoje, infelizmente, com o mundo virtual, com as sociedades virtuais, em que tudo o que acontece é logo fotografado e filmado por milhentas de pessoas que colocam logo tudo nas redes sociais, muitas das vezes os jornais, as televisões já nem precisam mandar um repórter, porque vão à net, pedem autorização, as pessoas ficam todas muito felizes porque aparece o nome dela por baixo e depois já não se dá trabalho aos profissionais como antigamente se dava. Portanto, a evolução do mundo, o mundo da forma como está a girar, tem coisas boas, mas também tem coisas más. E uma delas é a democratização da fotografia, principalmente com os smartphones, vem complicar brutalmente a vida à forma de subsistência pela fotografia. Onde é que eu acho que, efetivamente, se ainda se pode, onde é que eu acho que está o futuro da fotografia? Está exatamente na fotografia de autor, na fotografia como forma de arte, na fotografia de galeria, na fotografia como forma de arte mesmo, sendo em galerias físicas ou galerias virtuais. Isto sim, eu acho que é a única saída que eu vejo para a fotografia poder continuar a dar dinheiro a quem fotografa. É como arte. Claro que como arte também não é fácil, nós sabemos que ser conceituado não é fácil, mas eu acho que se formos autênticos, se formos aquilo que nós gostamos de ser, se pusermos cá para fora a nossa alma, pelo menos há de agradar a uma franja da sociedade que pensa como nós ou que se identifica com o nosso trabalho. E aí sim, acho que como forma de arte é a única saída que nós temos nos dias que correm em termos de fotografia. Portanto, julgo que tendo já então alguma formação em design,
E eu acho que poderá ser uma das saídas fotográficas para uma boa reforma, ser exatamente começar a fotografar como autor, gostando de fotojornalismo, criando histórias fotográficas, criando algum trabalho documental, que eu acho que é muito interessante na área da fotografia, a parte documental, até porque na área documental cria-se projetos e os projetos dão-nos pica para fotografar. Portanto, acho que é uma excelente opção, não para ganhar dinheiro a vender reportagens, mas a fazer fotografia documental, que eu acho que dá trabalhos muito interessantes, inclusive a poder concorrer a alguns concursos que são muito bons. Os concursos hoje são quase todos. Hoje quase que já não há concursos com fotografias individuais, há concursos sempre com histórias fotográficas, há concursos com conjuntos de fotografias, portanto é muito o conceito do século XXI, é contar histórias com fotografias, e isto entra na área da fotografia documental, juntando-se com a arte e criando-se fotografias e criando-se histórias fotográficas muito interessantes. Muito bem, mas sem querer alongar, Cláudia, queres-te apresentar? Já agora, vens logo aqui a seguir. Pronto, o meu nome é Cláudia Oliveira, tenho 36 anos, sou de Cantanhede, perto de Coimbra. Não, o único açoriano aqui sou eu, pá. Portanto, são todos de continente, né? Eu sou o único açoriano. Qual a sua experiência no domínio da fotografia? A fotografia já vem se calhar já me acompanha desde pequenina, porque o meu pai é da área de cinema, mas também gosta de fotografar, o meu padrinho também é fotógrafo, e eu sempre tive este bichinho. Só que há cerca de um ano conheci a minha melhor amiga, nós em Cantanhede temos uma associação de fotógrafos, e começámos por uma brincadeira de um colega meu: olha, porque é que vocês não nos tiram umas fotografias? E nós, olha, tirámos, e as pessoas começaram-nos a pedir, e pronto, e agora temos um negóciozinho pequenino, que tiramos fotografias, e como nós gostamos muito de fotografia, pronto, estamos a começar. Os temas que eu mais gosto de fotografar, eu gosto de fotografar tudo, não é? Se der uma câmera para a mão, eu fotografo tudo, por isso não tenho assim nada, mas gosto muito de fotografar pessoas, porque gosto de ver a reação delas, de quando nós entregamos as fotos, que achavam que não eram fotogénicas, que eram feias. E pronto, tenho um caso agora de um projeto que nós fizemos de uma rapariga com a minha idade que tem cancro, e achava, não vai ficar nada de jeito, e eu não sou bonita, ainda mais nesta altura. Aí eu disse, olha, mas faz lá para ter imagem um bocadinho. E ela, no fim, nós entregámos-lhe o trabalho, e ela disse, foi a melhor coisinha que me aconteceu nestes últimos tempos. Isso dá um prazer enorme. Qual consideras a melhor qualidade de fotógrafa? É a minha paixão, e mesmo só paixão pela fotografia. A minha maior dificuldade é o querer avançar em outros modos, porque ainda estou muito no automático, arrisco assim um bocadinho no manual, mas pronto, queria mesmo assim um curso que ainda não tinha feito, porque pronto, o que era para fazer também era presencial cá em Cantanhede, só com isto tudo não deu. E agora, como eu estou em casa, também tenho mais tempo e tenho-me dedicado mais à fotografia. A minha maior dificuldade é essa mesmo. E o que espero aprender com este curso, a ter mais noção da fotografia, conhecer pessoas novas que me possam dar mais dicas, e pronto, resumidamente é isso. Muito bem, Cláudia. Tu tocaste aqui alguns pontos que acho muito extremamente interessantes. Começas logo pelo cinema. Eu sou completamente autodidata. Também o meu pai, mas ele está aqui ao lado, mas ele, como não se inscreveu no curso, não pode participar. Não, deixe-o estar, deixe-o participar. Não tenho esses problemas. Não tenho esses problemas.
Se calhar é mais para a idade dele do que para a minha. Que eu sou mais nova, não é? Deixa-eu participar. Mas não, o que eu me queria dizer, o cinema, um dia eu aprendi a sério estética fotográfica, foi indo ao cinema. O cinema é a melhor escola de estética fotográfica, de composição fotográfica. Porquê? Porque se vocês repararem, no fim do filme vem o autor principal, o argumentista, o realizador, quem fez o arranjo musical, e em grande destaque vem o fotógrafo. Porque o fotógrafo é que é responsável por todas as composições de cada cena, de como é que elas poderão ter o impacto, como é que elas poderão transmitir ao público aquilo que o realizador interpretou do guião. Portanto, quem vai materializar isto é sempre o fotógrafo. Se a câmera vai rápida, se vai lenta, se é com muita profundidade de campo, se é com pouca profundidade de campo, se o fundo está focado ou não está. Essas grandes definições que vão... Se a câmera está mais em cima, se está a meio, se está mais em baixo. Estas grandes definições que vão levar o público a interpretar o guião, a intenção do realizador, é dada pelo fotógrafo. Portanto, o fotógrafo é uma peça fundamental no cinema. É ele que define os planos e as técnicas para convencer o nosso público. Portanto, vem de cinema de qualidade, que se aprende brutalmente sobre fotografia, sobre composição. Não, claro que no cinema eles não ensinam como é que se faz uma profundidade de campo curta ou longa, eles não ensinam porque é que a câmera está baixa ou alta, mas nós vamos interpretar o filme exatamente por essa utilização correta de todas essas técnicas de composição. E aprende-se imenso. Aliás, eu chego até a dizer que basta olhar para os telejornais do Canal 1, da TVI, da SIC, mesmo no telejornal nós já aprendemos técnicas fotográficas. Por exemplo, nós estamos aqui os 5 exatamente ao centro da nossa composição. Isso em fotografia não existe. Mas na televisão também não existe e no telejornal não existe. No telejornal nunca está, o locutor nunca está ao centro, está sempre mais para um lado para o outro, porque no outro lado está aparecendo outra imagem, está aparecendo um lettering, está aparecendo outra coisa qualquer. Portanto, a composição é determinante na fotografia. Porque a técnica, nós aprendemos e depois de aprendermos, é mais ou menos como andar de bicicleta, nunca mais se esquece. Agora, a estética fotográfica é aquilo que vai transformar uma fotografia forte ou fraca, uma fotografia impactante ou não impactante. Isso vai depender muito, muito, muito da composição e vai depender muito também da nossa alma, vai depender muito daquilo que nós passamos para a fotografia. E isso porque também digo-vos a vocês, desnudando um bocadinho aquilo que eu sinto sobre a fotografia, para mim, a fotografia é sempre um autorretrato. Eu nunca fotografo a realidade. Nós nunca fotografamos a realidade. Nós fotografamos sempre a nossa realidade. Nós olhamos para o mundo, nós podemos estar os 6 a olhar para um sujeito, a olhar para uma determinada situação, a olhar para uma determinada cena e todos nós vamos ver coisas completamente diferentes. Mas a realidade é a mesma. Uma pessoa que tem que ser fotografada, que tem um fundo, que tem isso, tem uma situação, está a fazer qualquer coisa. Todos nós vamos olhar para este sujeito, para esta situação, de uma forma completamente diferente. Olhamos com os nossos olhos, olhamos como nós somos, olhamos sobre os aspectos que nós valorizamos, olhamos sobre aquilo que nós queremos transpor cá para fora. E esta forma de nós fotografarmos, sempre como nós somos, é sempre uma forma de autorretrato. É sempre uma forma de nos expormos aquilo que nós sentimos e aquilo que nós valorizamos em qualquer situação. Por isso é que nós nunca fotografamos a realidade. Nós fotografamos sempre a nossa realidade, aquilo que nós achamos sobre o mundo, aquilo que nós sentimos. Por isso é que a fotografia é tão fascinante. Não há uma realidade na fotografia. Na arte não há uma realidade, existe a nossa realidade. Existe aquilo que nós sentimos, aquilo que nós somos. E por isso é que disse muito bem ao Rui, a fotografia é uma forma de arte. E quanto a isso eu não tenho dúvidas nenhumas mesmo e cada vez mais valorizo isso. Tu também falaste uma coisa muito interessante
que é as pessoas acharem-se que não são fotogénicas. Ora bem, isto é uma realidade. Se nós formos fazer, vamos imaginar, eu não conheço a Cláudia de parte nenhuma, como não conheço, e pronto, e estamos em formação presencial e eu começo a fazer uma fotografia. Eu começo a fotografar. A primeira fotografia é só para ver se os settings que lá que eu suponho, sem olhar para a câmara, que eu suponho que são os corretos para a situação, coloco. Depois faço a fotografia e verifico que há coisas a acertar. E vou acertar os settings. Na segunda, terceira fotografia, estou ainda a acertar os settings para a fotografia ficar, para as condições de luz que eu quero captar, estarem rigorosamente como eu quero, como eu gosto, como eu quero para aquela situação. Ou seja, a Cláudia, que nunca tinha estado à frente, nunca tinha sido modelo, achou que ao fim da terceira fotografia já devia ter uma fotografia decente. E já está a começar a ficar impaciente. E ainda só estou a testar a minha câmara fotográfica. Ou seja, quando eu vou começar a fazer fotografias, eu vamos começar agora, já me tirou tantas fotografias, isso nunca fica bem. Claro que aquelas 3 não ficaram bem porque já estava impaciente e dali para baixo ainda pior vão ficar, porque já está impaciente. Ou seja, até porque a nossa expressão humana em segundos varia tanto, nós temos tantos esgares que não ficam bem, tantas expressões que não ficam bem, que a probabilidade de nós, em meia dúzia de fotografias, termos uma fotografia bonita é muito baixa, mas mesmo muito baixa. Eu, quando dava formações presenciais em São Miguel, durante 5 semanas, uma das noites era uma sessão fotográfica de estúdio, improvisado, com projetores, com candeeiros de casa, com projetores de obras. Pode-se fazer estúdios com milhentas coisas, não precisamos gastar milhares de euros para se criar um estúdio. Pode-se fazer estúdios com muitos poucos, com dezenas de euros. E pode-se improvisar. E então nós fazíamos isso, e nós fazíamos, imaginemos que se fôssemos 10 fotógrafos em formação, cada formando passava pela situação de modelo, e se imaginemos que em 10 minutos, um quarto de hora, que os 10 estavam a fotografar um modelo, e se cada um fizesse em 10 minutos 100 fotografias, o que não é difícil, estamos a ver que ao fim de 10 minutos temos 1000 fotografias de uma pessoa. E eu posso-vos garantir que nessas 1000 fotografias vão haver 10, 20, 30 fotografias excelentes. Mas o resto, as outras 900 e tal, é para o lixo. Porque não calhou o olhar, porque o olhar não estava a olhar para nós na altura certa, porque falhou o foco, porque ela mexeu-se um bocadinho e apanhou mais luz e brilhou, ficou claro demais. São tantos os fatores que vão condicionar a que a fotografia de retrato não fique bem, que eu posso dizer que para se ter grandes retratos tem que se fazer centenas de retratos à mesma pessoa. Mas, Cláudia, não basta só saber fotografar bem, não basta só ter um bom equipamento, não basta só dominar a técnica. Há que tentar, há que ter o dom de saber estabelecer uma boa relação, um bom intimismo com a pessoa que se está a fotografar. Nós temos que criar empatia, porque se nós não criarmos empatia, o nosso modelo nunca põe a sua alma cá para fora, nunca quebra a carapaça que tem à sua volta, que a protege e que é rígida e que torna a fotografia, ou que torna o nosso modelo sem piada, porque está protegido. Portanto, esta capacidade de estabelecer esta empatia é determinante. E por isso é que sempre que se fotografa retratos, e não, antes de se começar a fotografar, deve-se estar a conversar com a pessoa, tentar estabelecer, tentar libertar a pessoa. Depois devemos começar a fotografar, Cláudia, na minha opinião sempre, e eu começo sempre com telas objetivas, para estarmos longe, a 2, 3 metros da pessoa. Mas já estamos a fazer grandes retratos, já estamos a fazer retratos só do meu corpo, mas estamos a 2, 3 metros, que é para a pessoa não se sentir intimidada pela câmara, para não se sentir aquela pressão de estar com o fotógrafo junto a ela. E depois sim, ao longo da sessão, vamos reduzindo a distância focal, ou seja, vamos passando para objetivas até uma 50mm, que é aquela objetiva normal que nos dá uma proporcionalidade perfeita das coisas, e aí já estamos a 1 metro,
a 90 centímetros e estamos na mesma a fazer grandes fotografias, mas muito mais próximo. Mas podes-me dizer, mas qual é a diferença de fazer uma fotografia a 2, 3 metros e a 1 metro? Há uma grande diferença. Sempre que eu estou mais próximo do meu modelo, há uma relação de intimismo muito maior. Não existe um vazio, este vazio sente-se na fotografia. Eu sempre que estou a fotografar com teleobjetivos, eu consigo fazer grandes close-ups, mas há um vazio por meio que se sente na fotografia. Sempre que me consigo aproximar do meu sujeito, eu ganho um intimismo que parece que o sujeito e eu somos a mesma coisa. Há uma ligação, uma energia que se passa para a fotografia e aí sim se vê os grandes retratos. Os grandes retratos são feitos próximos, mas essa aproximação tem que ser lenta e tem que ser gradual, que é para o nosso sujeito, o nosso modelo, não se sentir intimidado e ir aos poucos e poucos se desabrochando e deixando transparecer aquilo que nós queremos, que é a alma dele. E quando ele deixa passar a sua alma cá para fora, juntando com a nossa forma de ver a coisa, tornam-se retratos fantásticos. Isso não se faz de um dia para o outro, não se faz de um momento para o outro e às vezes nem sempre se consegue na mesma sessão fotográfica, porque se o modelo não quebrar o gelo, se não quebrar a sua carapaça, pronto, as fotografias, por melhor tecnicamente possam ser, continuam a ser fotografias impessoais, continuam a ser fotografias sem caráter, sem força e, portanto, isto é uma conquista e que há fotógrafos que nunca conseguem fazer. Há muitos fotógrafos que não conseguem fotografar pessoas que não têm essa capacidade de interagir. Essa interação é mesmo muito importante. Portanto, penso que sobre aquilo que tu me disseste foram as coisas que eu achei que mais importantes que eu devia salientar. Muito bem. Rosário. Olá, o meu nome é Rosário Barbosa, eu sou enfermeira, tenho 50 anos e sou da zona da Covilhã, mas há 5 anos que sou açoriana de coração em São Miguel. Então está a viver em São Miguel, Rosário. Estou sim, espero cá ficar até ao fim dos meus dias. Olha, bom, vem de uma terra magnífica que é a Covilhã. Covilhã é um sítio magnífico, eu adoro a Covilhã. Mas gosto mais de São Miguel, então eu gosto. Com certeza. E eu, apesar de ser da Covilhã, também gosto mais de São Miguel. Está a viver em que sítio? Em Ponta Delgada? Não, estou a viver na povoação. Na povoação? Olha que giro, pá. Sim, senhora. Então trabalha no centro-sul da povoação. E o Covid na povoação está mais tranquilo agora ou não? Não sabemos. Segunda-feira deve-se ouvir falar. É que parece que na Ribeira Grande aquilo está muito complicado. Parece que sim, está tudo aqui a complicar agora. Pois está, enfim. Mas pronto, então falemos de fotografia. É verdade, é melhor, é preferível. É preferível. Pronto, eu sou amadora, amadoríssima, e fiz um curso de fotografia há quase 10 anos com o fotógrafo Joel Santos, em Lisboa. Um dos melhores fotógrafos contemporâneos. Sim. Sim, sobretudo ele deixou um gosto, se eu já gostava, ainda fiquei a gostar mais. Na altura ainda não tinha a máquina fotográfica que tenho hoje e depois a seguir tive uma fase na vida em que não me pude dedicar e na verdade fui esquecendo tudo o que aprendi e comecei então a fotografar muito, mas sempre no automático. E agora decidi que é tempo de deixar isso para trás e voltar a relembrar e ver se consigo começar a fotografar no manual e fazer algo mais, mas por puro prazer e lazer. Eu costumo dizer que a fotografia é uma terapia para mim. Eu, a máquina e a natureza, ou quer que seja, e estamos bem. Gosto de fotografar um bocadinho de tudo, gosto muito de natureza, gosto muito de animais, gosto muito de pessoas. Inicialmente, quando eu comecei a fotografar, o meu tema preferido era fotografar pessoas. Agora já tenho. Não gosto muito de arquitetura, não gosto de meios urbanos, mas quando vejo algumas fotografias nessa área, encontro algum encantamento e se calhar se eu aprender a fotografar até lhe ganho um gosto. E pronto, quem sabe se daqui a uns tempos não será isso um gosto meu também. Qual a melhor qualidade? Eu não sei se já terei uma melhor qualidade, mas eu na verdade admiro às vezes o meu olhar. Gosto do olhar que eu ponho sobre
sobre o que me está à frente, e mesmo quando não consigo logo captá-lo como eu queria, mas aconteceu pontualmente algumas fotos que eu tenho, das muitas que tenho, claro que são poucas as que eu digo assim gosto mesmo, mas gosto de alguma sensibilidade que eu tenho para a fotografia, que eu acho que quando ela é estimulada e trabalhada, está mais ativa, e quando eu estou menos ativa na fotografia eu perco um bocadinho portanto acho que é uma coisa que se tem que ir cultivando e trabalhando, e agora estou numa fase em que se calhar estou menos ativa na fotografia e sinto que perdi um bocadinho. A dificuldade realmente é o manual, porque nunca investi nessa área para fotografar em manual, tenho alguma dificuldade e gostava mesmo de aprender e depois dedicar-me para ver se melhoro. E pronto, e o que eu espero aprender com este curso é mesmo isso, é aprender a fotografar em manual, sobretudo, e tudo o que vier vem para me enriquecer e despertar mais gosto ainda, mais vontade de prosseguir. Muito bem, Rosário. Bom, frisou aí várias coisas que eu acho que são extremamente importantes. Bom, para já, começou com... Nós aqui nos Açores também temos uma associação de fotógrafos, que se chama-se a Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores, e pronto, e a Rosário-se... Eu já me tentei inscrever, mas não tive resposta e depois desisti. Pronto, então eu vou pedir lá à secretária que... Também porque não tenho muita oportunidade, não é? Foi assim uma tentativa para ver o feedback, mas depois não... Mas eu reconheço que eles têm algumas lacunas nessa parte da comunicação, porque as associações são muito bonitas e muito engraçadas, mas caem sempre por cima de uma pessoa ou duas só. Sei que existem os órgãos sociais, existem as direções, não sei o quê, mas depois só quem trabalha é sempre muito pouca gente. Isso pela minha experiência que tive no mundo associativo, é isso. E por vezes a sobrecarga de trabalho é tão grande sobre a mesma pessoa que depois por vezes falha. E acho que na Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores, uma das coisas que falha é isso, é uma grande sobrecarga sobre uma pessoa só, e depois acabam por algumas coisas falhar. Mas pronto, eu sou o sócio número 3, fui um dos sócios fundadores dessa associação, e tenho um estima muito grande por ela. Aliás, que ela tem um papel muito importante, teve e tem um papel muito importante na comunidade açoriana, essencialmente em São Miguel, porque é onde ela está assediada, e o problema dos Açores é que nós somos 9 ilhas e a deslocação entre as ilhas é muitíssimo cara, o que acaba por, o que acontecer numa ilha acaba por não ter repercussões tanto nas outras, porque não há esta mobilidade que se pensa que se existe, especialmente para quem vive no continente, estar no norte ou estar no sul, é uma questão de se pegarem no carro e em algum dinheiro e vamos ou ir de comboio ou apanhar uma boleia com vários, e devido-se às despesas, e a coisa torna-se muito fácil. Nos Açores não é bem assim, infelizmente as coisas são muito mais complicadas. Mas estava a dizer, nós nos primeiros anos, nos primeiros 5, 6 anos estive à frente da direção, depois da presidência, e levamos nos primeiros 5 anos aos Açores muitos fotógrafos, e demos centenas de formação, de horas de formação nos Açores, e um deles foi o João Santos, e foi a pessoa com quem eu privei e que tive o prazer, e inclusive ele depois ficou a dormir na minha casa, porque ficou mais uns dias de férias e ficou na minha casa, e que foi uma das pessoas com quem tive o privilégio de privar e de assistir à formação que ele deu em São Miguel, e foi qualquer coisa de fabuloso. É uma pessoa, para além de ser de uma meiguice de trato, de uma simplicidade. É de uma humildade muito grande. É de uma humildade incrível, tem um manancial é que não é só saber, ele tem o dom de saber passar a informação que tem. Ele tem este dom, tem uma coisa que eu aprecio imenso nele, é que não se nega informação, ou seja, não mitiga, não controla aquilo que ensina, deixando o resto para depois, para poder ganhar mais dinheiro. Não faz isso. Eu tive, no meio de todos os fotógrafos que foram aos Açores da formação, tinha fotógrafos que percebia perfeitamente que estavam a gerir aquilo que sabiam. Era a iniciação, só davam um pouquinho de cada coisa, que era para depois para vender o pacote seguinte e os workshops especializados. O João Santos não tinha nada disso. Portanto, se fazíamos uma pergunta, ele abria o livro e dizia tudo aquilo que sabia. Isso serve para uns, não serve para outros, porque depende muito também do grau o grau de conhecimentos de cada um, é que se consegue ir buscar o máximo das pessoas ou não.
Mas ele não ficava preocupado com isso, ele dizia tudo o que sabia e servia para quem servia, para quem não sabia, paciência. Portanto, pronto, é uma pessoa realmente que tem uma forma de estar na fotografia muito interessante. Gosto muito o género de fotografia dele não é o meu, portanto nós temos géneros completamente diferentes. Ele é muito mais idílico, para ele o mundo é perfeito, para mim não é. Para mim vejo o mundo com as imperfeições que tem, ou com as imperfeições que eu tenho. Portanto, ele tem um ar quase de Deus. O mundo é tão perfeito como no nascimento, na forma como ele o projeta cá para fora. Eu tenho uma forma muito diferente de ver a fotografia, mas é um fotógrafo fantástico. Falou-me aí numa coisa interessante, que é o olhar diferente, aquele olhar o achar que tem um olhar especial. Isto é muito bom quando acontece, e quando a gente tem essa sensação, isso é mesmo muito bom. Ou seja, temos lá a matéria-prima, só precisamos de a pôr cá para fora. E aquilo que está a sentir e que se sente em alguns períodos em que não fotografa, isso acontece com todos os fotógrafos, mas todos. Basta nós termos mais stress de trabalho e acabamos por não termos... Porque a fotografia é um ato de criação, e o ato de criação nós temos que ter alguma disponibilidade mental para isso. Não é sempre. Eu percebo que seja catártico, e até percebo que a fotografia seja um bom escape. Mas se nós estivermos com muito stress e se não estivermos com essa vontade de querer escapar, acabamos por não fazer nada de jeito. E como não fazemos muitas vezes nada de jeito, acabamos por nos desligar e estarmos peritos sem fotografar. Isto é muito frequente, podemos estar peritos sem fotografar. Já isto acontece com toda a forma de arte. Há pintores que levam anos e anos sem pintar. Há escritores que fazem um best-seller e depois levam uma década ou duas sem escrever e depois voltam a escrever mais tarde. Portanto, há montes de escritores que só começam a escrever aos 50 anos, levam a vida toda a enriquecer e depois aos 50 anos começam a sair obras-primas seguidas. Quer dizer, portanto, o processo de criativo é muito diferente de pessoa para pessoa, varia tanto portanto, que se percebe perfeitamente que haja períodos em que as coisas não funcionem e que a fotografia não saia, não fica esquecida, é certo que não, mas perde-se o treino, e o perder o treino é uma chatice. E isso acontece com todos nós. Eu nunca mais me esqueço que uma vez fui ao Tejo Internacional, e especificamente para fotografar os veados. Pronto, e fui lá 2 dias muito seguro de que aqueles settings que eu estava a utilizar eram os mais adequados para a situação. E posso lhe dizer que cometi um erro crasso, que foi na altura de subir demasiadamente o ISO, e cometi o mesmo erro 2 dias seguidos. E vim-me embora, mas nem vi as fotografias, estava tão seguro de que estava a fazer. Continuei, depois de sair do Tejo Internacional, fomos para os Picos da Europa, porque eu estava a desenhar uns circuitos fotográficos que queria fazer, e pronto, e fui para os Picos da Europa, e pronto, e passou-se. E quando cheguei aos Açores é que fui ver as fotografias todas que tinha feito. E fiquei furioso comigo mesmo por não ter visto o primeiro dia das fotografias dos veados. Se eu tivesse visto minimamente as fotografias, tinha percebido que estava a cometer um erro crasso, e no segundo dia não teria repetido. Portanto, nós toda a vida cometemos erros na fotografia, e quando vamos a um período sem fotografar, logo a seguir então cometemos imensos erros, porque perdemos aquele traquejo, aqueles cuidados, porque podem ter a certeza disso, a fotografia está muito longe de ser um momento romântico, de um momento de se fez a fotografia, muito longe. A fotografia tem muita técnica e temos que a dominar minimamente para não falharmos. E uma delas é, principalmente, uma das coisas que se falha muito, é o foco. O foco é uma coisa que se falha muito e que pouco se fala na fotografia. E que nós vamos falar muito, a começar já por hoje. Mas antes ainda de começarmos a dar continuidade à nossa aula, Virgílio, eu que já te conheço de gingeira, mas os colegas não conhecem. Ok. Bom, eu sou Virgílio Neves, tenho 71 anos e, como profissão, fui maquetista, o que hoje será um designer gráfico. Trabalhei na comunicação social durante 40 anos. Trabalhei muito em revistas e jornais, um dos quais eu tive lá 12 anos, que era trissemanal, era o Gazeta dos Esportes.
Bom, depois andei pelas TV Guias, pelas visões, andei por aí. E depois, claro, depois chegou a altura de me reformar. Eu fotografar, eu sempre fotografei, mas fotografar quando ia fazer uma viagem ou quando ia dar um passeio, principalmente nas férias, não é? E nos outros, durante o ano, era difícil porque eu trabalhava no... Tinha vários empregos, ainda por cima ainda trabalhava em casa. Portanto, trabalho não faltava e tempo para fotografar não havia. Bom, mas nas férias eu vingava-me disso. Mas, eu gosto de fotografar tudo que mexe. É sério, quer dizer, só comecei a fotografar assim com mais tempo, desde que me reformei, não é? Adquiri uma câmera nova, umas lentes para ajudar a gastar dinheiro e fotografo. Sempre que saio de casa, a máquina acompanha-me sempre. É a minha amiga. E faço os bonecos. Mal feitos, uns estão melhores, outros piores, mas sem técnica nenhuma, eu não sei nada de fotografia. Eu pego na máquina e fotografo o que sai. Olha, foi o momento, foi aquilo que deu. Pois tecnicamente eu não sei, e por isso estar aqui. E com esta curiosidade, é que é o segundo curso que eu faço com o José. Portanto, pronto, estou aqui para aprender, tudo o que eu aprender é sempre uma mais-valia. Agora, as coisas agora costumam um bocadinho mais a colar, não é? 71 anos, a coisa já não... Vê-se agora que cola muito mais do que aquilo que colou na primeira. E é isto, mas gosto muito da fotografia, isso é uma paixão. E pronto, eu quero continuar enquanto puder a fotografar. E melhor, se possível. O Virgílio disse aqui várias coisas que quero salientar. Bom, o Virgílio até pode achar que não sabe muito de fotografia. Eu não tenho a mesma opinião. Acho que o Virgílio sabe imenso de fotografia. Ele pode muitas vezes não saber como é que se faz ou justificar como é que fez as coisas. Mas o Virgílio tem a grande vantagem de que toda a sua vida foi escolher fotografias para ilustrar notícias, para ilustrar histórias. E isto é a melhor escola que nós podemos ter. É um fotógrafo chegar à nossa mesa, à nossa beira, com 40 fotografias e nós temos que tirar 3, 4, 5, 7 para contar a história. Esta escolha é isso que se chama-se edição e não é aquilo que se faz no computador por as fotografias com mais brilho, menos brilho, com mais... Isto é o que se faz no computador por as fotografias com mais definição, menos definição, mais brilho, cortar aqui e apagar uma coisinha, isso chama-se pós-produção. Edição é escolher. Escolher entre 50, entre 1000 fotografias que eu tenho de uma viagem e eu quero mostrar as minhas melhores 50 fotografias aos meus amigos. Isto é que é edição. Que é das coisas mais difíceis que nós temos de fazer na fotografia, é escolher o que de melhor nós temos. Porque vocês podem ter a certeza... Diz, Virgílio. Diz. Só para dizer que é muito mais fácil para nós, no meu caso, não é? Escolher o trabalho dos outros do que o meu. O meu não sou capaz. Eu desisto. Eu peço a alguém que faça isso, porque eu não sou capaz. É muito mais fácil. Mas podes ter a certeza disso. Mas eu também acho que tu sabes escolher bem as tuas fotografias. Quando te dedicas um bocadinho de tempo. O problema é que, como tu tens muito tempo livre e passas muito tempo nas redes sociais, vais pondo quase tudo aquilo que tu tens. E vais pondo e pões o que tens de bom e o que menos bom tens. E até algumas coisas que não são boas. Portanto, este é um dos teus problemas. Portanto. Mas isso é um problema dos fotógrafos. O digital habituamos a fotografar tanto e achamos que tudo é bom. E não é. Uma das grandes dificuldades, efetivamente, é saber escolher aquilo que é bom, separar o trigo do joio. E eu costumo muitas vezes dizer que se no fim da formação vocês não saberem fotografar, eu acho perfeitamente normal. Se no fim da formação não saberem já minimamente o que é interessante e não é interessante, isso já é grave. É sinal de que eu não passei nem a minha paixão, nem aquilo que eu sinto pela fotografia do que é bom e do que é mau.
Porque o conseguir fotografar, ninguém consegue passar do zero a ser um grande fotógrafo com um workshop, nem com um, nem com dois, nem que seja com o Geraldo Santos, ou com o José Franco, ou com o António Campos, seja lá com quem for. Pode ser o melhor do mundo, ninguém vai passar do zero a ser fotógrafo com um workshop. Agora, um workshop pode ser determinante para a nossa vida como fotógrafos, em termos de ganhar ou aumentar o gosto, a paixão pela fotografia, saber o que é interessante e o que é que não é, o que é que eu quero para mim na fotografia. Isto é que faz depois toda a diferença de nós depois mostrar-nos, porque alguns, vocês disseram que fotografam tudo. Eu já passei esta fase de fotografar tudo há para aí 2 décadas. Mas pelo menos há 1 década. Eu neste momento só fotografo aquilo que mexe comigo, que me move, que me diz alguma coisa. Eu não fotografo paisagem senão com o telemóvel para mostrar aos meus amigos, olha, eu estou aqui. Porque eu não faço uma fotografia de paisagem para mostrar como fotografia de autor há alguns anos. A fotografia de paisagem sozinha, por si só fotografia de pura e dura. Claro que se ela estiver humanizada, se ela tiver outros fatores, se tiver uma luz fabulosa por cima dela, claro que isso é diferente. Mas aquela coisa de estar a fazer fotografia de paisagem, para todo lado que nós vamos fotografar a paisagem, não faço isso há muitos anos já. Porque já passei esta fase, já não me diz nada. Ou seja, tem que mexer comigo. E isto é uma das formas que nós vamos percebendo, com cada formação que nós vamos fazendo, nós vamos nos especializando e vamos percebendo o que é que nos toca na fotografia, o que é que nos apaixona. Claro que posso dizer que a última vez que eu me rendi como fotógrafo a fotografar perdidamente foi o ano passado, numa viagem que fiz a São Tomé, com clientes. E era uma viagem que eu queria muito fazer, ir a São Tomé, não foi pela paisagem, porque a paisagem, apesar de ser muito bonita, não foi a paisagem que me fez disparar a minha câmara fotográfica em São Tomé. O que me fez disparar a câmara em São Tomé foram as pessoas, as vivências e principalmente as crianças. Eu rendi-me, fiz milhares de fotografias a crianças e centenas de fotografias de situações no seu dia-a-dia. Eu só tenho pena não ter estado lá, em vez de ser uma semana, um mês, à volta e poder estar, mas ficar. Também não é muito fácil nós ficarmos muito porque as aldeias são demasiadamente pobres, não é só ser pobres, têm um conceito de higiene tão diferente do nosso que não é nada fácil nós nos adaptarmos a uma situação daquelas. Não quer dizer que não seja possível, pronto, e é possível, mas é uma questão de predisposição. Mas isso para vos dizer que hoje, para a câmara sair do saco, ou é porque tenho que fazer um trabalho que me estão a pagar e é preciso de fotografar, independentemente de gosto ou não, tenho que o fazer porque tenho que pagar as contas, ou então tem que ser alguma coisa que mexa comigo. Disseste também, Virgílio, a questão do tempo. Claro que tu, quando trabalhavas muito, tu não tinhas tempo. Claro, não tinhas tempo, muito menos para criar. E enquanto a fotografia foi uma forma de modo de vida para ti, ou seja, tens que escolher fotografias, fotografar era uma seca porque era continuares a trabalhar. No meu caso, por exemplo, enquanto a minha vida profissional passou por outras coisas, por algo completamente diferente, eu era empresário, tinha 2 lojas de pronto a vestir, a fotografia para mim era um excelente escape, porque era a minha única forma de fugir à rotina que eu tinha, era a única forma que eu tinha de criar, fugindo à rotina. E foi nessa altura que eu fiz grandes fotografias. Depois, quando a fotografia passou a ser uma forma de vida para mim, eu só faço realmente fotografias que me enchem a alma quando estou em viagem, porque quando estou em viagem, além de ter a responsabilidade de acompanhar um grupo, além de ter a responsabilidade de passar os meus conhecimentos ao grupo, é uma forma de libertação. Porque depois, quando todos estamos a fotografar, cada um enfia-se no seu mundo, a fotografia é um ato muito solitário, muito solitário mesmo. Nós, quando nós podemos estar em grupo,
podemos sair em grupo para fotografar, mas quando começamos a fotografar, cada um fecha-se no seu mundo. Porque a fotografia é muito eu, a câmara e o sujeito. Há uma ligação física extremamente forte entre eu, a câmara e o sujeito. E isto é um ato solitário, porque é um ato de criação. Por isso é que eu tenho... Isto não vou-vos dizer que não... As compactas que todos nós temos e que não têm este visor, que só se fotografa pelo display, eu tenho muitas dificuldades em fotografar só pelo display. Porquê? Porque cria-se uma grande distância entre a câmara e eu. Eu tenho uma ligação muito física com ter a câmara encostada ao rosto. Esta ligação física, para mim, em termos de fotografia, é extremamente importante. Parece que é a minha extensão, é algo que tem que estar encostado a mim. Eu não vos digo que não estou ansioso para entrar no mundo das mirrorless, que é o mundo do futuro da fotografia, mas do mundo das mirrorless, que tem também o visorzinho para se fotografar pelo visor, porque só pelo display, para mim, cria-se uma distância física que perde-se alguma energia, eu pelo menos sinto isso. Mas pronto, mas então, passando eu também agora à minha apresentação, portanto, eu sou José Franco, como vocês já sabem, tenho 55 anos e pronto, e fotografo desde miúdo. Eu comecei a fotografar aos 15 anos. Nós aqui nos Açores temos uma realidade muito interessante, que é, todos nós temos uma muito grande parte da nossa família nos Estados Unidos. E nós, em miúdos, recebíamos os nossos familiares, os nossos tios, os nossos primos, que vinham passar férias, matar saudades da família, e pronto, e como vocês sabem que há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, a diferença entre os Estados Unidos e Portugal, e em particular os Açores, era do dia para a noite. Portanto, hoje a diferença é muito menor, ou seja, quase que não se sente diferença, mas há 50 anos atrás era brutal. E então eles vinham, traziam muito equipamento fotográfico, portanto sempre trouxeram muito equipamento fotográfico, é uma coisa que era sempre uma forma de mostrarem também que estavam bem da vida, trazerem bons equipamentos, e isso, claro, que despertava em todo o açoriano uma vontade enorme, imensa de ter esse tipo de equipamentos. Depois também tínhamos uma coisa muito interessante, que era, nós tínhamos na base da Terceira, a base militar dos americanos na Terceira, tinha o que se chamava-se o BX, era um grande centro comercial só para os militares, em que o equipamento fotográfico, para além do equipamento fotográfico nos Estados Unidos ser muito mais barato que em Portugal, todo este material que era vendido para os militares, nessas bases militares, não pagavam impostos, ainda eram muito mais baratos do que propriamente vendidos nos Estados Unidos. E nós, açorianos, acabávamos todos por ter um amigo que lá trabalhava e acabavam por também tinham também acesso a essa central de compras e acabavam por comprar material muitíssimo mais barato. E nós, açorianos, sempre tivemos essa sorte de ter acesso a equipamentos bons equipamentos fotográficos a preços mais acessíveis, exatamente, do que se comprássemos em Portugal. Para além de que o facto de se viver nos Açores há um isolamento tremendo, e acho que esse isolamento era muito quebrado pela fotografia, porque era uma forma de nós passarmos horizontes, era uma forma, o fotografar é muito um passar barreiras, é o passar para lá de... E isto, acho que nos Açores sempre houve uma comunidade enorme de gente a fotografar bem e a fotografar muito. E hoje, então, com o digital, é efetivamente imenso. Mas pronto, mas estavas a dizer, pronto, aos 15 anos fui aos Estados Unidos visitar a família e tinha como dois objetivos trazer dos Estados Unidos, eu tinha dois objetivos, um deles era trazer uma câmara fotográfica reflex, pronto, era um sonho, e outro eram uns óculos Ray-Ban. Ou seja, na altura, quem não tinha uns óculos Ray-Ban não era gente. E eu, pronto, achava que tinha esse direito. Eu, desde muito miúdo, pronto, para além de ter tirado o secundário completo, mas desde muito novo que trabalhava na loja do meu tio, nos verões, aos fins de semana, ajudava muito, sempre trabalhei desde muito miúdo. E portanto, aos 15 anos já tinha um pé de meia engraçado que eu julgava que ia dar para trazer as duas coisas. E lá levei os meus dólarzinhos todos, os meus escudos trocados em dólares, que ainda foi um problema para os arranjar.
mas lá levei e quando lá cheguei percebi que não dava para comprar nem uma coisa nem outra, mas eu trouxe as duas coisas. A família lá se juntou toda, fez uma vaquinha e lá trouxe a minha primeira reflex e os meus óculos Ray-Ban. Naquele tempo ganhava-se muito dinheiro na fotografia, era muito fácil ganhar-se dinheiro, fazendo os casamentos, os batizados, as comunhões, ganhava-se muito dinheiro nisso. As pessoas valorizavam muito a fotografia. Hoje é muito diferente, hoje com o digital as coisas estão muito complicadas, ou estamos num patamar de topo, ou se entra num circuito de topo, e é requisitado para os livros, para as televisões, para as reportagens de topo, ou então com o digital, com a democratização da fotografia, desvalorizou-se muito o valor da própria fotografia. Se nós repararmos, hoje vamos a um casamento e no dia do casamento, enquanto está a decorrer a cerimónia, está sempre a acontecer nas sociedades virtuais excelentes fotografias feitas pelos padrinhos, pelos amigos, pelos convidados todos. Estão todos sempre a fotografar com os smartphones, até agora com as mirrorless, que via Wi-Fi mandam logo para a net as fotografias e, portanto, quebra-se o desvendar da curiosidade com todas estas fotografias que são lançadas, e quando o fotógrafo vem com o seu produto final, muitas das vezes já não tem impacto nenhum e pronto, e perde muito valor por isso. Também temos outro problema que eu acho que sim, aí sim, onde é que os fotógrafos podem se safar? Podem-se safar se transformarem uma reportagem de casamento ou uma reportagem social como um momento de fotojornalismo, como um momento de arte. Mas isso para ter impacto, para ter sucesso, é preciso que o nosso cliente que compra a fotografia tenha esta visão, tenha esta noção de que a fotografia é uma forma de arte. Se for só retratar o assunto, temos um problema. Eu costumo contar uma história muito engraçada que foi, como vocês sabem, todos os presidentes têm um fotógrafo, e normalmente são fotógrafos de muito valor. O caso por exemplo, o Obama tinha um fotógrafo que era um Thompson, acho que era Thompson. Era americano, mas oriundo de Peters, oriundo de famílias açorianas. Inclusive, ele ainda fala português, ainda teve há 2 ou 3 anos em São Miguel com um grupo de fotógrafos. Portanto, o fotógrafo do Obama, eu conheço algumas fotografias do Obama que são autênticas obras de arte feitas por esse fotógrafo. Mas eu perdi-me agora no meu raciocínio. Sim. E então, houve uma vez e a rainha de Inglaterra também tem um fotógrafo dedicado só a ela, portanto, é um fotógrafo da rainha, um fotógrafo famoso, muito bem pago, não sei o que e tal. E houve um Sir recente, um daquelas famílias burguesas que tiveram um título, foi atribuído um título, foram casar a filha e, como estavam muito endinheirados, queriam ter o melhor fotógrafo para a filha e então contrataram o fotógrafo da rainha para fazer a reportagem de casamento da filha. Mas eles nem procuraram saber que tipo de fotógrafo é que ele era. Pronto, se é o fotógrafo da rainha, é o melhor fotógrafo de Inglaterra, é esse que eu quero para a minha filha. Ora bem, o fotógrafo da rainha é efetivamente um artista. Um homem com uma criatividade, uma coisa incrível, e fez a reportagem do casamento da filha do Sir, e fotografou os cavalos, fotografou os candelabros, fotografou muitas coisas, e a noiva quase que nunca aparecia, estava sempre meio desfocada, sempre lá ao longe, e ele só ligava a pormenores para contar a história, e sem fazer os retratos, aqueles retratos clássicos, aqueles clichês que se fazem nos casamentos. Foi tanto e tão pouco, quando ele entregou o trabalho, o pai da noiva pôs o fotógrafo em tribunal porque ele foi fazer a reportagem de casamento da filha e quase que não mostrava a filha. Ora bem, quem teve a culpa não foi o fotógrafo, quem teve a culpa foi quem contratou o fotógrafo, que contratou um fotógrafo sem saber qual era o estilo dele. E, portanto, claro, como ele era um fotógrafo tão conceituado que deu largas à sua imaginação e fotografou exatamente só segundo os seus princípios, sem estar preocupado se estava a fazer uma reportagem ou um levantamento fotográfico de um casamento ou não. Portanto, isso para vos dizer que
só pode sim ainda ganhar muito dinheiro nesta área quem está no topo e está a trabalhar para clientes de topo, porque o cliente comum não sabe distinguir o que é uma boa fotografia de uma má fotografia. Mas pronto, mas depois, nessa altura ganhava-se muito dinheiro, depois passei um período da minha vida, tal como o Virgílio, entre os 20 e poucos anos e os perto dos 40, em que praticamente não fotografei, para além do batizado dos filhos, dos anos e a festa de Natal. Porque entre os 20 e poucos anos e os 40, nós somos escravos do trabalho, somos completamente estúpidos a trabalhar, achamos que a única coisa que vale na vida é o trabalho, e então quando se está no mundo empresarial em que não há tempo para nada, é uma autêntica escravatura. Mas pronto, olha, graças a Deus em 2008 tive uma falência muito violenta, em que todo o paradigma em que eu vivia teve que cair, e bem bom que aconteceu, porque senão não tinha passado a minha vida numa vida completamente estúpida, em que só trabalhava e não fazia absolutamente mais nada. Depois, há 13 anos, há 15 anos, 15, quase 20 anos, talvez, com o surgimento do digital novamente, com o surgimento do digital, principalmente com as pequenas câmaras e não sei o quê, eu comprei uma câmara dessas para fotografar os miúdos, para fotografar as férias, e voltei-me a entusiasmar tanto com o resultado que aquilo dava, que aí sim, pronto, acho que há 17 anos, 18 anos, voltei a reformular o meu equipamento fotográfico, desta feita em modo digital. Depois criámos a Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores, que já tem pelo menos 13 anos, já vai a 14. Enfim, e pronto, a paixão que estava adormecida voltou, ressurgiu, e pronto, e hoje o meu modo de estar na vida é a fotografia, é ser fotógrafo. Porque ser fotógrafo é efetivamente um modo de estar na vida. Não é só pagar as contas com a fotografia, mas é essencialmente um modo de estar na vida. Quem tem a paixão pela fotografia olha para o mundo de forma completamente diferente do que as pessoas que não têm essa paixão. Porque o facto de hoje também toda a gente fotografar não quer dizer que toda a gente tem a paixão pela fotografia. Não, há muito narcisismo, há muito selfismo, há muito só mostrar o momento onde está. Fotografa-se tudo só para se mostrar. E isso não quer dizer que se tenha paixão pela fotografia nem nada que se pareça. Paixão pela fotografia é algo muito mais, é algo diferente, é algo em que nós, através da fotografia, temos alguma intervenção, tentamos deixar alguma marca sobre aquilo que somos e sobre aquilo que achamos do mundo e sobre aquilo que achamos sobre o sujeito que nós podemos estar a fotografar, porque nós sempre que estamos a fotografar tentamos deixar esta marca. Enfim, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto? Pronto, eu sou essencialmente sou um fotógrafo em preto e branco. A minha grande paixão na fotografia é o preto e branco, é a forma como eu vejo o mundo, é muito a preto e branco, com milhares de cinzentos pelo meio, mas pronto, é muito nesta onda. Costumo dizer a brincar que fotografia é preto e branco com exceção da paisagem, mas mesmo a paisagem eu só fotografo a preto e branco, portanto acabo por reduzir muito o mundo a preto e branco. É certo que não é bem assim, vocês vão ver centenas de fotografias minhas ao longo desses 12 dias e, claro, é certo que vão começar no começo a ver muito mais fotografia a cores e cada vez mais a preto e branco ao longo da formação, mas vocês vão perceber através de montes das minhas intervenções de que há coisas que efetivamente só fazem sentido a cores e quando é assim que se fotografa. Portanto, mas realmente a minha grande paixão é a fotografia a preto e branco. Depois também tenho uma outra... Olá, Dulce. Olá, só agora é que pude vir. Não tem problema. Se quiseres já ativar a tua câmara, estás à vontade, é só em rodapé. Sim, eu sei. Muito bem, mas estava a dizer então que para além da fotografia a preto e branco, outra grande paixão que eu tenho é na fotografia de paisagem, a fotografia estar humanizada. Eu tento sempre humanizar a fotografia de paisagem, ou seja, difícil. Vocês vão ver fotografias minhas, N fotografias minhas de paisagem sem pessoas, sem estar humanizada, mas eu tento sempre humanizar, tanto mais que não seja com a minha sombra, tanto mais que não seja com o meu chapéu, tanto mais que não seja com pormenor arquitetónico. Eu tento sempre humanizar a paisagem.
Muitas das vezes, por exemplo, quando saem em grupo para fotografar com pessoas, há sempre fotógrafos que não gostam de ver pessoas na paisagem e põem sempre à frente. E quando isso acontece, eu ponho-me sempre ligeiramente atrás para incluir ou a sombra dele, ou um pormenor, ou mesmo a pessoa por inteiro, num dos cantos da minha fotografia, de forma a humanizá-la. Outra grande paixão que eu tenho é, efetivamente, fotografar pessoas, fotografia de rua, fotografia de vivências. Não há prazer melhor do que um fotógrafo possa ter do que quando numa fotografia vende emoções, vende sentimentos, vende intimismo. Isto é a forma de transformar um fotógrafo feliz, é quando ele faz uma fotografia e nesta fotografia se sente emoções. Mas quando se sente intimismo, quando se sente coisas que são muito íntimas e quando se consegue passar isso para a fotografia, é o prazer máximo. E, portanto, isto só se consegue com pessoas, de outra forma não se consegue. É muito difícil fazer esse tipo de fotografias sem pessoas. Portanto, é uma das paixões que eu tenho, é fotografar pessoas. É certo que é muito difícil. Quando se fotografa pessoas, são centenas de fotografias que não se aproveita. E eu posso-vos dizer, por exemplo, há pouco vos falei da minha última viagem que me mexeu muito comigo, foi São Tomé, e eu fiz para aí 3 ou 4 mil fotografias, e posso-vos dizer que aproveitar aquelas assim que eu acho que têm sumo, eu só separei para aí 120 fotografias. Mas daquelas que me enchem a alma completamente, serão 5, 6, 10 fotografias. Isso de milhares de fotografias, numa semana de fotografias, quer dizer, isso para vos dizer que é certo que também, quanto mais nós crescemos, quanto mais nós estamos agarrados a isso, o nosso nível de exigência também é diferente, também vai aumentando. É um facto. Há coisas que, pronto, há pequenas falhas às vezes que eu tenho nas fotografias que em qualquer situação normal passaria perfeitamente com uma grande fotografia e que há alguns pormenores que me chateiam e que eu abdico delas por isso. Há outras que não, há outras que a emoção é tão grande que lá está, que pode haver algum pormenor técnico que falhe, que não me incomode, porque o que mais me interessa é a emoção, é o sentimento que lá está. Mas fazer fotografias com esta força não é fácil. Não é fácil, é preciso muito tempo. Tal como eu estava a dizer há pouco à Cláudia, é preciso tempo quando se está a fotografar pessoas e é preciso, e em viagem nem sempre isso é possível, porque há roteiros a cumprir e há um checklist que, por mais que os fotógrafos consigam quebrar este rigor de cumprir um calendário, mas lá no fundo acabamos de ter que o cumprir. Eu posso, olha, como costumo contar, eu vou-vos mostrar a vocês muitas fotografias de um mendigo que eu fotografei e que fotografei enfim, acabei por fazer uma exposição só com fotografias sobre um mendigo. Foi um homem, era um homem que vivia em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, e que era uma figura muito marcante. Mas eu fiz muitas fotografias dele na rua, enquanto ele vivia na rua. Ele viveu toda a vida na rua e morreu na rua. Mas fiz muita fotografia à socapa, ou seja, muita fotografia que não interagi com ele. Mas depois eu queria ter mais fotografia, queria ter fotografias mesmo que... E queria sentir o que é que ele sentia, o que é que ele era, como é que era, não sei o quê. E para isso eu tive que estabelecer, eu tive que conversar com ele. Eu tive que estar à conversa com ele durante bastante tempo e depois começar a fotografar e prometi, e depois dele começar a contar a sua história, de chorar, enfim. Claro que aí dá muito jeito, muitas vezes, por exemplo, levarmos uma pessoa connosco, com quem tínhamos muito à vontade e que possa estabelecer alguma relação, algum diálogo com essas pessoas, porque é importante também que eles não estejam focados na nossa câmara, não estejam focados em nós, mas sim focados em contar a sua história, em pôr cá para fora tudo aquilo que lhes vai na alma, e aí depois nós só vamos retratando e registando esses momentos, e isso faz toda a diferença. Claro que a forma de quebrar o gelo com o nosso sujeito, com o nosso fotógrafo, vai depender muito, com o nosso modelo, vai depender muito do tipo de pessoa com quem nós estamos a interagir. Por exemplo, uma vez na Turquia,
havia uma senhora tinha um rosto lindíssimo, estava a fazer um trabalho artesanal, e eu perguntei-lhe se podia fotografar e ela disse que não, mas depois pedi-me €1. E a dele €1. E fiz-lhe 3 ou 4 fotografias e vim-me embora, porque nenhuma delas ficou de jeito, porque eu estava a comprar uma fotografia e a fotografia não se compra. Fotografar a alma de alguém não é com dinheiro, isso não se consegue. Portanto, isso para vos dizer que a forma de se interagir com o nosso jeito nem sempre é fácil e, portanto, varia muito, muito mesmo do sujeito que nós temos pela nossa frente. Ora bem, eu acho que me alonguei um bocadinho na nossa introdução. E fui falando, é certo que também já disse muita coisa, é certo que sim, mas eu tinha para menos aqui meia hora de PowerPoint que me atrasei. Pronto, olha, falamos demais no começo. Mas isso também não é problema, porque como nós estamos todos em pandemia, se a formação durar mais um dia ou dois não é desgraça nenhuma, porque nós vamos ter todos que ficar em casa sem sair. Vocês no continente já estão e nós nos Açores também. Seguramente, segunda Rosário, depois de segunda-feira, devemos ficar todos fechados em casa, pelo menos na Ilha de São Miguel. Eu sei que não, claro. Não, mas eu tenho esta convicção de que para a semana São Miguel deve fechar completo, deve-se fechar muitíssimo, porque a situação está muito descontrolada. Pronto, eu acompanhando muito disso através dos meus amigos e dos meus filhos. E estava para ir a São Miguel dar uma formação presencial agora no final do mês, mas pronto, estou muito a pô-la em causa, porque as coisas estão a ficar muito complicadas, São Miguel estão a ficar muito, muito, muito complicadas. Eu nunca mais me esqueço que em março estava a dar formação em São Miguel e ainda não havia nenhum caso positivo e tive que interromper a formação porque começaram a fechar os aeroportos com o continente e estava-se a perceber que iam fechar entre as ilhas, como acabaram por fechar, e eu interrompi a formação e vim-me embora para as Flores e fiquei retida 19 dias no Faial, porque na viagem que eu fiz descobriu-se que o primeiro caso positivo, que ainda era só suspeito, tinha viajado no dia anterior naquele avião em que nós estávamos a viajar. E só por isso já não nos deixaram chegar às Flores, tivemos que ficar 19 dias num hotel no Faial, fechados num quarto, que foi uma coisa, a primeira vez que eu estive preso, e espero que tenha sido a única, e mesmo assim até era com boas condições, imagino os presos que estão em más condições, mas isso para vos dizer que na altura ainda não havia nenhum caso suspeito e já se fechou. Neste momento, um ritmo de 20, 19 pessoas por dia em São Miguel a ficarem positivas, isso é um descontrole total. E ainda por cima, nós temos, no caso da Ribeira Grande, e o Conselho da Ribeira Grande é muito problemático porque é um concelho ligado muito à pesca e à agricultura e é um extrato social em que esta coisa de ter cuidados com as máscaras e desinfecções é coisa de maricas e é uma coisa muito que para os micalenses é uma coisa que muito, digamos, pouco politicamente correto. Essas mariquices são pontos fracos para os micalenses, por terem uma mentalidade muito rude ainda, e eu estou a falar da minha terra, portanto estou a falar à vontade, o que complica muito numa situação em que tem que ter muito mais cuidados, atendendo ao estado em que a doença se está a espalhar na ilha. Portanto, eu tenho a plena convicção de que na próxima semana devem tomar medidas um bocadinho muito mais apertadas do que está neste momento. José, desculpe, deixe-me só interromper. Sim, está bom. Então, não leva mal, então a mentalidade aí nos Açores ainda não mudou muito. Eu vivi aí entre 80 e 82, em São Miguel,
quando estive na Marinha de Guerra, estive no serviço aí no Comando Naval, e a mentalidade já era essa, assim, pessoas um bocado assim, rudes e tudo. Então, mas eu já não voltei aos Açores desde aí, é uma das viagens que eu gostaria de fazer, era voltar e ver o que é que os Açores evoluiu, mas não só arquitetonicamente, não é? Portanto, sim, não, Rui, o São Miguel em particular, nos últimos 30 anos, você que esteve há 30 anos atrás, você não conhece São Miguel neste momento, evoluiu brutalmente. E também evoluiu a nível comportamental, mas nós não podemos esquecer que os comportamentos, a cultura, as mutações levam décadas. E São Miguel em particular tem uma grande diferença em relação ao resto dos Açores, porque São Miguel, as pessoas não conhecem o contexto histórico dos Açores. Os Açores foram entregues a capitães donatários. Quando foram descobertos, o território foi dividido por capitães donatários e depois aos capitães donatários, que eram nobres do continente, foram-lhes entregues. Toda a escória do país foi para os Açores, para desbravar os Açores. E em particular, São Miguel em particular, a terra, o poder, a riqueza, ficou sempre à volta das famílias oriundas dos capitães donatários. Ou seja, a terra nunca foi dividida pelo povo. Enquanto nas ilhas mais pequenas, nas outras ilhas todas, o povo começou a comprar os seus bocadinhos de terra e as famílias começaram, a terra foi-se dividindo, em São Miguel isso não aconteceu. E posso-vos dizer que até os anos 50, o regime feudal, a Idade Média, existia em São Miguel. Ou seja, o povo muito pobre que ia trabalhar para os senhores, não tinha emprego, iam de manhã cedo para o chamado Canto, que era um sítio estratégico na praça principal das vilas, das freguesias, e passavam por lá os capatazes e levavam os melhores trabalhadores que precisavam para aquele dia, e ganhavam muito pouco. Digo-vos, em São Miguel, as pessoas queriam construir a sua casinha, queriam fazer a sua casinha. O que é que acontece? Normalmente, o patrão deles, o senhor, o descendente dos capitães donatários, dava autorização a ele a construir num bocadinho de terra lá naquele cantinho. Podes construir ali a tua casa, que é desde construir ali com a minha pedra, que corta 2 ou 3 árvores na mata, podes construir. Mas a terra nunca era da pessoa que estava a construir a sua casa. Ou seja, ele ficava sempre em dívida para com o patrão. Tanto que nas 7 cidades, a maior parte das casas das 7 cidades, que é um dos ex-libris de São Miguel, a maior parte das casas, as pessoas continuam a pagar a renda do terreno e não, porque o terreno nunca é deles, é sempre de um senhor. Ou seja, isso fez com que São Miguel tenha um povo em que é muito rude, muito rude. E isto culturalmente vai levar muitas décadas a melhorar. É certo que hoje não tem nada a ver com há 30 anos atrás, na nacionalidade, mas ainda há uma grande franja rural que é, pronto, que sujeitar-se a usar uma máscara é quase que tirar é quase que demonstrar que não, é uma fragilidade. E isso, claro que isso tem influência, pronto, eu não tenho dúvidas nenhumas que tem influências na Ilha de São Miguel. Porque nas outras, por exemplo, aqui nas Flores, a Ilha das Flores, que tem 3.500 habitantes, que nunca teve nenhum caso cá de transmissão direta, só teve duas pessoas que cá chegaram, e pronto, as pessoas aqui entram nos espaços públicos com a máscara, pronto, sem problemas nenhum, toda a gente tem que ser, pronto. É certo que saímos pouco, porque não usar a máscara é uma coisa muito chata, mas pronto. Mas tem que ser, é mesmo assim. Mas São Miguel tem esses problemas culturais e, portanto, não vai ser fácil. Pronto, como não é de bom tom prolongar as aulas, para além do tempo, amanhã cá estaremos à mesma hora e pegamos exatamente aqui onde acabamos hoje. Pode ser? Pode ser. Então pronto. Haja saúde e até amanhã. Boa noite. Manela Pereira, eu vou tentar depois entrar em contato contigo para a gente fazer um teste para vermos se... Não sei se me estás a ouvir, pronto. Para nós tentarmos acertar isso, depois também mando-te a aula por WhatsApp, ok? José, só uma pergunta, eu não sei se é aqui do meu
do meu computador, eu na minha imagem só vejo o José, só vejo o Virgílio e só vejo a Cláudia. E vejo-me a mim, não é? Não, mas tem umas setazinhas. Deve ter Tem umas uma seta setazinhas. em baixo. Umas setas? Uma Sim. seta. Não tenho. Em baixo que é da imagem? Não, Em baixo do bloco. do bloco da última foto que está. Não tenho. Por isso é que eu acho estranho. Mas eu digo, porque eu, noutros zooms de outras formações, de outras áreas, aparece-me as tais setazinhas e eu consigo pôr mais ou menos colegas na imagem, não é? Portanto, aqui não. Rui, quem é o primeiro que lhe aparece? O primeiro, lá em cima no topo, as imagens como está o PowerPoint, as minhas imagens estão na vertical. Sim. E não as consigo mudar. Sim. Não, mas Portanto, tem uns gráficos lá em cima para mudar. Mas quem é que ele aparece em primeiro lugar? Primeiro apareço eu, a seguir o José, depois o Virgílio e... já me apareceu agora a tal seta. Está aí uma setazinha. Não, agora já me apareceu. Ou não, em cima, do lado esquerdo, tem assim uns quadradinhos, tem 2 quadrados, um quadrado. Já me apareceu. E agora desapareceu o Virgílio e passou a aparecer... A Rosário. E se fores mais para baixo, vai-te aparecer a Dulce. E depois não aparece, até porque isto está aqui, há aqui qualquer coisa, não sei se é do meu computador. Agora bloqueou-me a imagem. O som nunca me bloqueou até agora, mas a imagem está-me constantemente a bloquear. Por exemplo, o teu som nunca foi bloqueado para nós, mas tu para nós estiveste praticamente sempre parado. Foram muito poucas as vezes que tu te mexias, porque a tua imagem tem estado sempre bloqueada. Isso deve ser um problema da internet. Pois, deve ser. Deve estar com a internet fraca hoje, ou coisa assim parecida. Porque, por exemplo, neste estás bloqueado há imenso tempo, sempre, enquanto que os outros colegas todos se mexem, tu estás bloqueado. Exato. Portanto, deve estar com um problema de internet hoje muito fraco. Deve ter. Isto agora que a pandemia também é outro problema, que toda a gente fica colado à internet. A internet não tem capacidade para tudo. É um problema. Pronto, eu prometo que amanhã vou falar... Não, mas isto deve ser, é isso que eu digo, isto deve ser aqui um problema do meu e não da... É um problema garantidamente da tua internet, porque estás com a imagem muito, muito fixa. Exato. Bom, eu prometo que amanhã vou ser mais contido nas minhas divagações e vou ser mais incisivo. Portanto, podem ter a certeza que eu vou fazer um esforço acrescido. Bom, minha gente, então, amanhã, haja saúde, um bom jantar, haja saúde. Obrigado. Obrigado, até amanhã.